Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Que bom estar com vocês de volta. Me perdoa pelo horário, mas realmente o consultório está me tomando muito e eu não consegui sair mais cedo. Muito bem, gente, estou de volta ao Brasil, morrendo de saudade de vocês, para a gente fazer uma live bem bacana e bem rápida, bem interessante hoje sobre uns segredos. Por isso que eu botei essa música do Secrets, do Regard and Ray. Chama-se Secrets, Segredos. O segredo que eu vou contar pra vocês, gente, eu acho que vocês vão se interessar bastante porque tá muito na moda o negócio, é a harmonização facial. E esses segredos que eu vou falar só pra vocês são em relação a essa tal de harmonização facial. Por isso eu comecei com Pra Pegar Fogo, numa sexta-feira à noite, Secrets, de Regard and Ray. Ok. Muito bem, gente, olha, é um prazer estar com vocês de novo. Eu tive trabalhando em Dubai, cheguei essa semana e aí eu não conseguia fazer live de lá, por causa do horário. Hi, Dr. Eliok, from London. I love to have you here, my friend. Thank you so very much. Maria do Rosário, Débora Soares, Carol Menezes, Vicência Damasio, que bom. Lee Eagle, from New York. Pois é, gente, muito bem, eu vou contar só pra vocês, começando com essa música bacana, Secrets, vou contar uns segredinhos pra vocês. O que são esses segredos? Muito bem, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa famosa, que tá na moda, harmonização facial. A harmonização facial é um termo que foi criado já há algum certo tempo, mas que tá na moda. Então, muita gente me pergunta muita coisa sobre isso e essa semana em particular eu recebi uma pergunta que me deixou cabreiro e por isso eu decidi falar para vocês sobre essas verdades, as 5 verdades sobre a harmonização facial. Muito bem, e o primeiro segredo que eu vou começar, a primeira verdade é que, pasmem, por causa da pergunta da paciente, eu decidi falar sobre isso. Muito bem, gente, vão dando coraçõezinhos, isso aumenta o algoritmo do Instagram e esse aviãozinho, vocês mandam para quem vocês acham que vão querer se interessar sobre isso. As 5 verdades da harmonização facial. Muito bem, então vamos lá. Essa semana eu tô lá no meu consultório, lépido e fagueiro, viajei bem, graças a Deus, comecei a trabalhar segunda-feira, terça-feira, cirurgia, não sei o quê. Daí uma paciente virou, me perguntou uma coisa que eu fiquei assim meio preocupado. Ela me falou o seguinte: Doutor Múcio, eu quero fazer uma harmonização facial, mas o senhor é cirurgião plástico e eu sei que a harmonização facial é feita por dentistas. E eu disse, Aí vem a primeira verdade, rapazes e moças. A harmonização facial é um procedimento médico. É um procedimento médico onde a gente vai trabalhar com algumas coisas para dar mais equilíbrio para a sua face. Inclusive o termo harmonização facial foi cunhado por um amigo nosso, Dr. Maurício de Maio, alguns anos atrás, e a gente começou a fazer isso já há bastante tempo. E aí, de repente, eu não sei porquê, como o Brasil ele passa, assim, vamos dizer, por transformações bem interessantes, os dentistas, nossos colegas, amigos dentistas, eles se sentiram na hora de mexer na face. Chega de mexer em boca. Pra quê boca? Dente? Não. Vamos entrar pra lá, vamos invadindo, vamos expandindo. Tudo bem, não tem problema. Entraram com liminares na justiça e processos, e o Conselho Federal de Medicina foi atrás, e a dermatologia, e a cirurgia plástica, tá uma guerra esse negócio. Mas os dentistas fazem. Porém, meus queridos e minhas queridas, a primeira verdade, a harmonização facial é um procedimento médico. Tudo bem, os dentistas fazem, não sei quem mais faz, tudo bem, né? É o Brasil, mas é um procedimento médico. Olha, eu não sei não, mas às vezes eu fico pensando, será que não está na hora dos cirurgiões plásticos fazerem tratamento odontológico? Quem sabe a gente começa a fazer um implante dentário, um clareamento dentário, o que vocês acham? Mandem para mim o que vocês estão pensando dessa situação. Que tal, hein? Eu estou pensando aqui, talvez a gente podia fazer uma escolinha, uma escola dentro da cirurgia plástica de clareamento dentário e implante dentário, tratamento de cárie. Não, cárie não, é brega. Então, que tal clareamento dentário? Enfim, polêmicas à parte, primeira verdade sobre a harmonização facial, quer queiram, quer não, é um procedimento médico. Portanto, se você quer fazer uma harmonização facial, procure o seu médico, o seu cirurgião plástico ou o seu dermatologista e seja feliz.
Agora, claro, não, mas tem os dentistas. Ok, tem alguém que você confia? Vai lá. Mas absolutamente é um procedimento médico, onde a cirurgia plástica e a dermato trabalham há décadas com essa coisa da harmonização facial. Pelo próprio nome, a harmonização facial significa você harmonizar, quer dizer, você equilibrar traços, medidas, sabe, terços, quintos do seu rosto e fazer um tratamento para que haja essa tal de harmonização, ou seja, que haja um certo embelezamento, um equilíbrio da sua face, desse o nome que você quiser. Aí a pergunta vem, mas uma plástica de face é uma harmonização facial? Claro que é, lógico que sim. Aqueles fios que a gente faz é uma harmonização facial? Sim, toda vez que você está procurando um tratamento estético para devolver ao seu paciente uma harmonia, um equilíbrio de traços, uma coisa balanceada, equilibrada, bacana, gostosa de ver, ou seja, que você está moldando aquela face, você está fazendo uma harmonização facial. E do grego moldar é plastikos, por isso a gente faz cirurgia plástica, porque é moldar. Portanto, gente, a primeira verdade harmonização facial é sim um procedimento médico. Segunda verdade, preparem-se agora, eu vou contar tudo para vocês. O que é, afinal de contas, essa harmonização facial? Tem muita confusão na cabeça das pessoas, né? As pessoas confundem assim, a harmonização facial é o quê? É uma plástica? É um botox? Gente, a harmonização facial, pelo conceito dela, é quando a gente utiliza preenchedores. Basicamente é isso. Obviamente que é um termo elástico. Alguns colegas médicos e não médicos, eles extrapolam um pouquinho e daí a harmonização passa a, por exemplo, precisar de um botox, de um fio, de uma lipinha de papada, ou seja, a gente está harmonizando, a gente está devolvendo equilíbrio, padrões, para que se tenha, então, uma face mais gostosa de ver. Então, a gente chama de harmonização facial. Portanto, a segunda coisa é que a harmonização facial é feita por preenchedores. Aí você me pergunta, mas o que diabo é preenchedores? Os preenchedores são géis, basicamente géis, de tecidos, de produtos químicos que a gente usa para dar redefinição. Eu dou aula lá fora, eu estava em Dubai semana passada fazendo exatamente isso. Eu estava dando curso sobre a estética facial, medidas faciais, curso avançado de preenchimentos e de harmonização facial, de botox, de confecção de lipoenxertia para face. E eu adoro falar sobre isso. Quando você equilibra uma face usando géis, ou seja, lançando mão de produtos de uso médico, principalmente à base de ácido hialurônico, eu estou fazendo uma harmonização. Quer dizer, eu estou procurando devolver àquela face aquele equilíbrio, aquele frescor, aquela juventude que vai se perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, eu estou com 60 anos, então eu tenho um fundinho aqui, eu tenho bigode chinês, eu tenho a linha de marionete. Claro que eu já fiz a harmonização facial no meu rosto, evidente que eu uso lasers, eu uso coisas, porque é natural que o nosso rosto quebre, que esse rosto colapse, que esse rosto caia, porque a gente abre a boca e a gente distende os tecidos, então os tecidos vão se relaxando e a gente vai perdendo aquela definição que a gente tem lá com os 20 anos, 30 anos, etc e tal. Então, a harmonização facial, como a segunda verdade, é feita com preenchedores. Às vezes as pessoas perguntam a gente no consultório assim, qual que é a diferença do preenchedor e do botox? Parece óbvio pra gente, né? Mas a gente precisa deixar isso claro. Preenchedor, então, são géis, geralmente feitos à base de ácido hialurônico. São géis que são injetados debaixo da nossa pele, tentando preencher sulcos e depressões e redefinindo áreas como a região do malar, a região da borda da mandíbula, os lábios, o queixo, o próprio nariz. A gente pode fazer um preenchimento de ácido hialurônico no nariz. Sabe essas pessoas que às vezes têm um ossinho e não querem fazer plástica de nariz com o cirurgião plástico ou otorrino e aí querem só esconder o ossinho? A harmonização nasal. A gente coloca um pouco de gel em cima, um pouco de gel abaixo do ossinho e esse ossinho é escondido. Não é legal isso?
Eu gosto de brincar com os meus pacientes que assim, a harmonização facial que a gente usa, então, segundo a verdade, géis de preenchimento, a gente faz nada mais, nada menos que uma brincadeira de massinha, uma coisa de moldar. A gente injeta e a gente molda para que você tenha harmonia. Portanto, gente, a segunda verdade é: a harmonização facial, por definição, é feita através da injeção de géis. Existe um conceito novo, quer dizer, de uns 10 anos para cá, a gente está usando um termo que se chama, são os bioestimuladores. Bioestimuladores são drogas que vão ser injetadas debaixo da sua pele, no meio da gordura do seu rosto ou do corpo, mas aqui a gente está falando de face, perdão, para se estimular a gordura, a produção de colágeno no meio da gordura da nossa face. Então, diferentemente dos preenchedores, os bioestimuladores, eles não vão dar volume, eles não vão definir sua bochecha, não vão aumentar sua boca, redefinir seus lábios. Os bioestimuladores, eles vão dar firmeza. Basicamente é isso. A firmeza, porque quando eles são injetados debaixo da nossa pele, eles criam uma irritação benigna, quer dizer, boa, para que esse processo de irritação vá gerar colágeno, em última instância, que é a palavra mágica, colágeno. Aliás, gente, olha aqui, rapidinho, no nosso site www.mucioporto.com.br, a gente tem lá um pedacinho que se chama eLives, ou então Live Magazine. Vocês entram lá agora, tem todas as lives que a gente fez nesses últimos 2 anos. E lá tem uma live sobre colágeno. Tem tudo sobre colágeno, o que ajuda, o que faz, o que não faz, como a gente pode melhorar, enfim. Então, os bioestimuladores, eles fazem, em última análise, um estímulo, uma irritação, para que a gente produza colágeno e a nossa gordura fique mais firme. Você pode fazer em mão, você pode fazer no bumbum, a gente até fez uma live sobre HBB, que é a harmonização do bumbum. Vejam lá no nosso site. Ou então aqui na página do Instagram ou do Facebook, a gente tem também as lives sempre guardadas. Portanto, primeira verdade da harmonização, é um procedimento médico. Segunda aplicação, a verdade, é feita a harmonização facial com géis, basicamente géis de ácido hialurônico. Aí você me pergunta, por que você está falando basicamente com ácido hialurônico? Quais são as outras opções? Nós temos opções, por exemplo, com hidroxiapatita de cálcio. A gente tem uma opção legal que é, por exemplo, com a polimetilmetacrilato, que é um produto inabsorvível, é um produto que tem Anvisa. A gente usou muito nos anos 90, nos anos 2000, que a gente não tinha ácido hialurônico no Brasil e praticamente em nenhum lugar do mundo. Então o PMMA, que antigamente se chamava Metacril, hoje a gente chama de Linea Safe, é uma nova marca, também pode ser feita a harmonização facial com ele. Diferença é que o PMMA, ele não é reabsorvido, ele fica para sempre. Para sempre é uma palavra meio pesada. Hoje já existem estudos que mostram uma certa diminuição desse volume, etc. Mas basicamente a gente usa ácido hialurônico, que tem uma grande vantagem de que não só vai fazer um preenchimento, definir volumes, mas também o ácido hialurônico ele é um excelente hidratante para a pele, para o colágeno. A pele fica muito bonita. Porque realmente o ácido hialurônico, ele segura a molécula da água e deixa a pele hidratada, que é muito bom nessa época de inverno que a gente está passando. Então, primeira verdade, é feito por médico, sim, não é um procedimento de dentista exclusivamente. É um procedimento médico, a medicina usa isso há muitos anos, não é nada novo inventado por dentistas, portanto, um procedimento médico estético. Segunda verdade, é feita então a harmonização facial com géis de ácido hialurônico. Bom, aí você me pergunta, fala logo a terceira verdade que eu quero ver minha novela, Pantanal, tá pegando fogo. Terceira verdade, gente, que eu quero deixar claro aqui, é que a harmonização facial não deixa você volumoso ou volumosa. Eu já vi isso também em consultório. Às vezes as pessoas falam assim, não, olha, faz qualquer coisa, mas essa tal de harmonização facial não dá, porque eu sei que todo mundo fica bochechudo, fica com queixo imenso, fica com uma boca ridícula, parecendo um peixe horroroso, tarado, lá do Rio, Pantanal. Mentira. A verdade é que as pessoas não ficam volumosas. Claro, aí você vai me dizer, né, mas eu conheço uma amiga minha que tá ridícula. Bom, queridos, o problema não é o tratamento, é quem faz o tratamento.
Porque tem gente que acha que você ficar novo é ficar inflado, que nem um peixe, daqueles que parece que vão explodir, sabe? Assim, aquela pessoa, aquela mandíbula, aquela boca. Isso não é harmonização facial, isso é uma desgraça estética facial. Então não é comum. É que nem as pessoas acharem que uma plástica de face, você tem que ficar com aquele olho arregalado, com aquela cara repuxada. Isso nunca foi plástica. Isso é um desastre estético que aí depende de com quem que você vai escolher para fazer. Mas não é regra. Plastikos, do grego, significa moldar, estética, beleza, equilíbrio, harmonia. Então não dá para você olhar para uma pessoa toda e você achar que seja normal. Ah, mas ficou. Bom, vamos arrumar. Faz alguma coisa, mas não é possível que seja aceito aquilo como um resultado normal. Portanto, a terceira verdade é que as pessoas não ficam volumosas. Existe um médico no século III que ele já dizia o seguinte: a diferença do remédio e do veneno é a dose. Experimenta você tomar, por exemplo, 20 aspirinas 4 vezes ao dia. Você morre, seu rim pifa. Entende? Então, vai depender da dose que você está tomando. Portanto, terceira verdade, não significa que a harmonização facial faça você ficar bochechudo, queixudo, bocudo, narigudo, nada de udo. Você fica harmônico. Por isso o nome, harmonização facial. Quarta verdade, puxando a terceira, é que as pessoas pensam que todo mundo fica igual. Infelizmente, a gente tem visto isso. Pessoas, atrizes, celebridades, esse pessoal que vão fazer a harmonização facial, eles saem com aquela queixo quadrado, sabe? Eu não vou aqui ficar dando nomes, mas basta você folhear a mídia de um modo geral, as televisões, etc. Você vai ver a fulana, a celebridade, ela acabou, ela mudou de cara, porque ela tá parecida com a outra que tá igual a outra. Portanto, gente, quarta verdade, a harmonização facial não faz com que as pessoas virem clones umas das outras. Não significa que se você fizer a harmonização facial, você vai ficar com a cara daquela fulana que você odeia ou que você adora. Não! Uma harmonização facial bem feita, ela vai ter que depender da sua estrutura, da sua anatomia, da sua harmonia. Por isso o médico ele tem que ter esse conceito, sabe, de equilíbrio, Eu gosto de falar nas minhas aulas assim, que os alunos, eles não têm só que aprender a injetar, botar não sei o que, botox, não. A gente tem que desenvolver, o professor Pitangui falava muito isso para mim, a gente precisa desenvolver o nosso padrão pessoal artístico. Não é só dose, é um pouco diferente do que a gente faz para salvar uma vida, por exemplo. A gente precisa ter um feeling, um cuidado, saber dizer não, aproveitar estruturas que você tenha e não, quarta verdade, não fazer clones de gente queixuda, bochechuda, nariguda, bocuda. Isso não é harmonização facial, isso é uma tragédia, eu adoro falar isso, é uma desgraça estética. Ok? Eu não sou perfeito, sou melhor que ninguém, tenho meus problemas, mas as bases são essas. Primeira verdade, você não vai ter que depender de dentista, é um procedimento médico. Ah, os dentistas fazem? Bom, isso é com eles, sei lá, eu não faço nada de dente, eu não sei nada. Não dá, é outro universo, eu não posso nem comentar, não sei o que está acontecendo, eliminar na justiça para cá, processo aí para lá, os caras fazem, proíbe, volta. Eu sei lá o que está acontecendo. Bom, enfim, é um procedimento médico, portanto, procure um bom médico, que você se sinta seguro, porque se houver complicação, meus queridos, se houver um problema na sua pele, se houver alguma coisa que você tenha que lançar mão de uma coisa lá da cirurgia geral, da reconstrução, hein? Como é que fica, hein? Hein, que tal? Vamos lá. Enfim, é um procedimento médico. Segunda verdade é que é feito com preenchedores. Você pode ajustar isso com bioestimuladores, mas é basicamente preenchedores ácido hialurônico. Terceira verdade, você não tem que ficar bochechuda, volumosa, horrorosa. Não. Muita gente faz a harmonização facial e você nem desconfia, porque ela está tão bem que ela simplesmente está refrescada, ela está iluminada e não está volumosa. Isso não é rejuvenescer, não é beleza. Quarta verdade, você não tem que ficar parecendo com a colega do quarto, ou então com a paciente que saiu do consultório, ou então com a próxima que vai entrar no consultório. Não! A harmonização facial, com quem realmente entende, entra você e sai você. Só que harmonizada com você, não com o planeta. Então a gente não faz clones. Quinta verdade, fala logo que eu quero ver o Pantanal, cara demorado.
Quinta verdade, meus queridos, olha, pasmem. Pasmem, porque eu vou contar uma coisa só pra vocês. Só pra vocês. Eu sei que o mundo vai ver isso, eu sei que depois a gente posta e a gente turbina essa postagem, outras pessoas vão ver. Mas em primeira mão, pra você que tá aqui me ouvindo, não adianta fazer de conta que não tá me ouvindo, porque eu sei que você tá aí, hein? Eu sei que você tá aí sentado esperando pela quinta verdade, e eu já vou te contar qual é a quinta verdade. A quinta verdade é que sim, eu, como cirurgião plástico formado pela escola do professor Ivo Pitangui, 30 anos nas costas, eu tenho que te passar essa verdade que dói nos ombros de alguns colegas cirurgiões plásticos. É que a harmonização facial pode sim te dar um efeito lifting. Olha que maravilha, olha como isso é bonito, olha como isso é suave, é gostoso de ouvir. Efeito lifting. O que significa isso? Lifting, do inglês britânico, significa levantamento. O que acontece com o seu rosto? Eu estou com 60, você está com quanto? 55, 70, 37? Prepare-se, porque depois dos 30, a gente começa a perder colágeno 2% ao ano. Depois dos 30, em geral, a gente começa a perder aquele bloco de face coeso que a gente tem lá antes dos 30. Naturalmente, pela genética e pelas coisas que você faz da sua vida, como cigarro, sol em excesso, falta de proteína animal, e aí vai um monte de coisa que tem nas nossas lives. Então, dependendo de uma série de coisas, nosso rosto começa a quebrar, começa a cair, começa a esticar, começa a perder definição. Então, na hora certa, bem indicado, você vai queixar-se no nosso consultório de que você não está mais tão jovem. Embora para mim juventude é na cabeça, mas as pessoas falam assim, eu acho que eu já estou envelhecendo. E aí, lá quando eu comecei a trabalhar, a gente precisava esperar a paciente ficar velha e a gente fazia uma plástica de face. Claro que a gente ainda faz plásticas de face, às vezes em pessoas que não estão numa certa idade, porque a genética influi. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que quando o seu processo de queda de rosto se intensifica, porque ele começa em torno de 30, quando você começa a se olhar no espelho e ver que aqui está fundo, tem bigode chinês, aqui está esvaziando, aqui na têmpora também, você vai lá no cirurgião plástico pensando que só tem máquina ou então plástica. Não, pasmem. Quinta verdade! 1, 2, 3, 4, 5. 5 verdades. A quinta é essa. Sim, a harmonização facial pode te dar um efeito lifting. E não significa que você tenha que ficar volumoso ou volumosa. A harmonização facial, com técnicas que a gente sabe quais são, que a gente trabalha com isso há tempos, a gente faz injeçõezinhas de produtos, de géis, de ácido hialurônico, e a gente começa a dar, sem volume, equilíbrio. Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou preencher um pouquinho aqui na região malar, porque aqui está quebrando, existe um jeito de fazer, a profundidade certa de fazer, não é nem lá no osso, nem debaixo da pele, existem estruturas que a gente precisa saber da anatomia para poder entrar com a cânula e fazer o preenchimento. Então, quando a gente faz no lugar certo, no volume certo, você realmente enche aquele lugar que está perdendo tecido e esse lugar levanta. Você lembra que eu te falei que lifting, do inglês britânico, é levantar, erguer? Então, se eu estou do jeito certo, injetando um produto para preencher uma área que está perdendo tecido, eu vou levantar, eu vou fazer um lift, eu vou to lift up esse lugar. Então, portanto, queridas e queridos, olha que coisa interessante. Quinta verdade, a harmonização facial, sim, quando bem indicado, faz um efeito lifting. Portanto, se você está aí na casa dos 30, 40, 45, sei lá, ou mesmo 50, uma boa genética, nada de tomar muito sol, não fuma, come carne, come proteína animal. Eu não estou fazendo apologia à carne, mas realmente a proteína animal é necessária. Então, se você, dependendo de uma série de fatores, está começando o processo de queda, corre lá, pega o nosso telefone, marca uma consulta e faz uma harmonização facial. Porque a quinta verdade é que sim, a harmonização facial pode te dar um efeito lifting. Isso não é legal, gente? Não é bacana? E eu pensei, porque primeiro essa semana a paciente falou, doutor Múcio, eu queria fazer uma harmonização facial, mas eu queria que me indicasse um dentista para eu fazer. Eu falei, opa, pera lá, que é isso? Que é?
Eu vou começar a fazer dente agora. Eu vou começar a fazer clareamento, implante de canino, vou botar canino para todo lado porque o troço tá louco. Então, gente, na verdade, é um procedimento médico, sim, obviamente que sim, e a gente faz isso em consultório todos os dias. Primeira verdade. Segunda verdade, você consegue um resultado legal com o preenchimento de géis de ácido hialurônico. Terceira verdade, você não fica volumoso, ridículo, horroroso. Não. A harmonização facial, pelo próprio nome, é harmonizar, fica um negócio bacana de ver, sem excesso. Quarta verdade, você não vai virar clone de não sei quem. Ah, fulana lá da televisão fez a harmonização facial, tá quadrada, bochechuda, bicuda. Não, você não vai virar clone, porque o cara, um bom profissional, faz você continuar você, só que mais leve, mais legal, mais iluminada. E a quinta verdade é que sim, a gente pode fazer um efeito lifting para fazer com que você rejuvenesça, sabe? Sem precisar esperar ficar velha e fazer suas plásticas. Que na verdade plástica não significa velhice, plástica significa o momento certo. Não é isso, José Alexander, Juninho Luciano, Isa Fernandes, Helena Lima, Trânia Fênix, quanta gente bacana, Maísa Porto, minha prima, a doutora Naval from Bahrein, nice to meet you, my dear. Salete de Deus, Gide Moraes, Wagner Moura, doutora Luci, Silvia, a Leila Toné, querida, meu amor, que bom que você está aí ouvindo a gente. Pois é, não é? Tem que levar a vida mais leve. Essa coisa de, puxa, sexta-feira, um monte de problema, guerra aqui, pandemia lá, não dá, a gente precisa deixar a coisa mais legal. E acho que a internet é um meio bacana para a gente transportar informação. E o que eu faço é o que eu posso te passar em termos de informação. Muito bem, gente, se você tem dúvidas, liga pra gente, porque a gente vai estar aqui te esperando. Eu adoro falar o que eu sei, o que eu gosto de fazer, e a harmonização facial é uma dessas coisas. Se você tiver dúvida, você vai mandar pra gente pelo nosso Instagram, aqui no direct, ou então você pode mandar, por exemplo, pelo nosso site, ou então no nosso e-mail. O nosso site é www.mucioporto.com.br. É isso aí, garotos, garotas! A harmonização facial é ótima para todo mundo. Se você quer ficar um pouco mais fresh, um pouco mais lifted up, você vai lá no consultório que eu te faço uma harmonização facial, ok? Um beijo para você, bom final de semana, um grande abraço, se cuidem, tchau!